Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos ver sobre o tema fundações públicas. Eu já adianto que recomendo para quem está assistindo essa aula logo de cara que assista a aula anterior sobre autarquias, porque é bom não só para contextualização, mas também para uma melhor compreensão sobre a questão das fundações autárquicas, que nós vamos ver aqui, mas também estão bem explicadas ali na aula de autarquias. Enfim, bora começar. Fundações públicas, conceito que o José Carvalho Filho traz no livro dele. Pessoa jurídica oriunda do direito privado que se caracteriza pela circunstância de ser atribuída personalidade jurídica a um patrimônio pré-ordenado a certo fim social. Pode mesmo dizer-se que são essas as características básicas da fundação. Figura do instituidor, fim social, ausência de fins lucrativos. Com essas três classificações, ele diz o que é uma fundação. E a principal diferença entre as fundações públicas e as fundações privadas estão na figura do instituidor. Quando é uma pessoa jurídica de direito privado, quando a criação da fundação vem da iniciativa privada, pode ser uma pessoa física também, vai ser uma fundação privada. Se a instituição se dá por pessoa jurídica de direito público, no caso, o Estado, a administração direta, vai ser uma fundação pública, que vai variar entre personalidade jurídica de direito público e de direito privado. Mas a principal diferença entre fundações públicas e privadas está na figura do instituidor, da pessoa que está criando a fundação. Existem duas correntes sobre a natureza jurídica das fundações. A majoritária, que é entendimento consolidado, inclusive do Supremo Tribunal Federal, diz que as fundações públicas podem assumir natureza de direito público ou de direito privado. Quando elas assumirem a natureza jurídica de direito público, serão consideradas uma espécie das autarquias. Ou de direito privado, quando se aplica o regime de direito civil de direito privado sobre elas, com algumas peculiaridades de direito público que nós vamos ver em seguida. E a minoritária, que não é muito relevante, diz que ela sempre tem personalidade jurídica de direito privado, só para saber, mas essa aqui não tem nenhuma prevalência. O José Carvalho Filho diz que o STF traz 4 fatores para distinguir as fundações públicas de natureza pública e as fundações públicas de natureza privada. Eu coloquei aqui fundação governamental ou fundação autárquica. A fundação governamental é também a fundação pública de direito privado. E a fundação autárquica ou autarquia fundacional é a fundação pública de direito público. Como que eu vou identificar isso aqui é uma fundação pública de direito público ou de direito privado? Com qual critério? Desses daqui do STF são 4, mas já adianto que 3 não vão adiantar muita coisa. Ficou meio repetitivo, mas em resumo, 3 não funcionam. Tá? O primeiro é o desempenho do serviço estatal. É um critério frágil porque, seja de direito privado ou de direito público, a fundação pública vai poder exercer um serviço público. Então não adianta muita coisa. Regime administrativo. Para ser honesto, eu nem entendi porque isso aqui é um critério, porque o regime administrativo, a sujeição ao direito público ou ao direito privado, não é uma causa. Você não cria uma fundação pensando, vamos criar uma fundação aí de direito público, e daí depois a gente vê para que ela vai funcionar. Não. Primeiro você vai pensar para que está precisando de uma fundação, em que seria relevante ter uma, para qual tipo de atividade, para qual classe de pessoas, digamos assim, ela poderia ser benéfica para o Estado. E daí você vai perceber, com base nessa atividade realizada, se tem mais sentido ela ser de direito privado ou de direito público. E esse ter mais sentido, eu faço uma conexão direta com a questão da origem dos recursos, que é o principal fator para distinguir as fundações públicas de direito público ou privado. Em razão da atividade que será exercida pela fundação, o Estado, o ente federativo que está criando essa fundação, vai analisar a relevância entre ele estar disponibilizando diretamente os recursos ou estar literalmente abrindo mão dessa fundação, deixando ela sujeita ao regime de direito privado para que ela consiga se autossustentar. Então, quando for uma atividade muito mais relacionada a um serviço público, ela vai ter uma origem derivada do próprio ente federativo.
tá? E daí, nesse caso, a consequência vai ser a sujeição ao regime administrativo de direito público, entendeu? Não é uma causa, é uma consequência da fundação, da atividade que ela exerce, dos recursos. Aí sim a gente vai ver qual que é o regime administrativo. Ele não vai ser analisado antes disso. Finalidade é um critério também sem muita relevância, porque sempre as fundações vão estar buscando prestar um serviço público e sempre sem fins lucrativos. Por isso que, em hipótese alguma, você fala que determinada fundação teve um lucro ou está lucrando em cima de qualquer coisa. Se eventualmente na persecução de algum objetivo ela despendeu mais recursos do que deveria, houve um superávit e não um lucro, digamos assim. Origem dos recursos, que, como eu disse, é o critério mais fácil para você identificar se a fundação pública de direito público ou privado está ligada à origem do orçamento. A fundação pública, ela recebe o orçamento diretamente da pessoa federativa que a criou. Está previsto no orçamento da pessoa federativa a disponibilização de recursos para essa fundação. E a de direito privado não. Ela sobrevive por si mesma, digamos assim. Ela consegue, por meio da sua própria prestação de serviços, tá? E de eventuais doações, se sustentar. Ela não vai precisar diretamente dos recursos do ente federativo que a deu causa. E daí o José Carvalho Filho coloca aqui uma visão dele, de um critério que seria mais tranquilo. Ele diz assim: as fundações de direito privado são adequadas, ou seja, podem, não devem, essa foi a interpretação que eu fiz, para a execução de atividades não exclusivas do Estado. Ou seja, aquelas que também podem ser executadas pelo setor privado, como desporto e cultura. Já as funções estatais típicas, a fundação deverá ser pessoa jurídica de direito público. Em especial, porque somente as pessoas jurídicas de direito público detêm poder de autoridade, relacionando muito com o poder de polícia aqui, que é incompatível com as pessoas jurídicas de direito privado. E isso facilita muito para a concretização dos fins que determinada fundação foi criada. Um exemplo bom que se relaciona com essa classificação que ele deu é a Fundação Padre Anchieta, responsável pela TV Cultura. Ela é uma fundação de direito privado. Basta de lembrar que quantos canais tem na TV aberta, né? Sei lá, SBT, Globo, Record, Band. São pessoas jurídicas de direito privado que estão em um regime de concorrência, ali lutando por audiência. Todas acabam tendo propaganda, avisos que vão estar concedendo recursos para ela e por meio da sua audiência também vão ganhar dinheiro. Então, nesse caso, por não ser uma atividade exclusiva do Estado, por a atividade televisiva, vamos dizer assim, também poder ser exercida pelos particulares, o adequado seria que a fundação fosse de direito privado mesmo, até para ser justo com o regime de concorrência com outras entidades, ainda que fundações. Tá? O regime de concorrência entre fundações também é legítimo. Afinal, a gente está na iniciativa privada. Tá? Então, seria injusto você ter algumas preferências e privilégios sobre as pessoas, as fundações essencialmente privadas. Daqui traz como exemplo a UFMS, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, como uma fundação pública de direito público. E aqui também mostra como até esse critério dele não é muito seguro, porque a educação também pode ser exercida por pessoas privadas, é o caso da PUC, por exemplo. E nesse caso está por uma fundação pública de direito público. Então, assim, vai variar um pouco, os critérios não são 100% seguros. A forma mais fácil, no fim das contas, você vê a própria norma que instituiu. Normalmente, ali no artigo 1º e 2º, ela já diz que vai estar sujeita, tem personalidade jurídica, direito público, direito privado, enfim. E analisar de onde que está vindo os recursos dessa fundação. Bom, as características das fundações. O objeto sempre vai ser de caráter social, buscando assistência social, educação, ensino, pesquisa, atividades, ou seja, valores essencialmente sociais. Tá? É uma das diferenças para as autarquias, por exemplo, que exercem funções típicas de Estado. Nesse caso, as atividades de caráter social, por também poderem ser exercidas pelos particulares, podem
acabam sendo atípicas também. Então, as fundações públicas, elas eventualmente vão exercer atividades típicas e atípicas de Estado, nesse caso, por serem de caráter social, e nem todas as atividades de caráter social são exclusivas do poderio e da competência estatal. Criação e instituição. Regra básica, lá o dispositivo do artigo 37 da Constituição Federal, a lei vai criar autarquias e autorizar a criação de sociedade de economia mista, empresa pública e fundações públicas. Nesse caso, sempre também vai ter que ter uma lei complementar regulando a área de atuação dessa fundação. Um detalhe importante só é que se a fundação pública é de direito público, entende-se, em razão desta ser espécie das autarquias, que a lei vai criar a fundação pública de direito público. Afinal, ela é uma autarquia, tá? Ela é uma espécie de autarquia, quando assume a natureza jurídica de direito público. Se é da natureza jurídica de direito privado, vai ter uma lei autorizando a criação dela e um posterior ato público que vai dar origem à sua criação, que é o que o José Carvalho Filho coloca aqui. Ele também diz que a personalidade é adquirida com a inscrição da escritura pública de sua constituição no registro civil de pessoas jurídicas. Aqui, cuidado, ele está fazendo referência às fundações públicas de direito privado, porque nessa questão da constituição delas, do registro, vai se aplicar as normas do direito civil. Se é uma fundação pública de direito público, por ser espécie de autarquia, ali é direto com a lei que a está criando. Regime jurídico. Tá? Quando for de direito público, se aplica integralmente o regime jurídico de direito público. As prerrogativas processuais, as proteções sobre os bens. E se for de direito privado, é meio errado você falar que ela assume integralmente as normas do regime jurídico de direito privado, porque daí você vai estar basicamente dizendo o que é uma fundação privada. A fundação pública de direito privado, ela assume, no geral, recebe a incidência das normas de direito privado, em especial ali na fase de constituição dela, mas ela continua sendo pública. Então, gente, é só você pensar, uma fundação pública vai ser simplesmente largada pelo ente que a criou no mercado, digamos assim? Não, ela ainda vai ter uma conexão com o ente, vai estar sujeita ao controle dele. Então, não tem como você dizer que é unicamente normas de direito privado. Vai ter uma incidência de normas públicas, principalmente para fazer essa conexão entre o ente público que a criou e ela. Ela não fica largada do ente público. Por isso que se diz que ela tem um caráter híbrido. E um detalhe muito importante que se aplica inclusive para as fundações públicas de direito privado é a incidência do princípio da imunidade tributária. Ou seja, não vai incidir impostos sobre a renda, patrimônio e serviços das fundações. Muito em razão dessa finalidade social e da não existência de fim lucrativo que elas possuem. Cuidado que aqui se aplica para direito público e direito privado. Bom, patrimônio, como eu disse, se é pessoa jurídica de direito público, bens públicos, então regime jurídico de direito público. Pessoa jurídica de direito privado, seus bens são privados. Aqui tem um detalhe importante que o STF entende que, mesmo quando a fundação ela é criada com todas as características e pontos de constituição de pessoa jurídica de direito privado, de regime de direito privado, mas no seu bojo, na prática, no dia a dia, exerce atividade típica de Estado, presta um serviço público essencialmente, e os seus bens estão afetados, destinados para a prestação desse serviço público, eles vão assumir a proteção, vão assumir a característica de bens públicos. Ou seja, existem hipóteses em que os bens de uma fundação pública de direito privado, ainda que em regra sejam sujeitos ao regime de direito privado, receberão prerrogativas, proteções dos bens públicos, como, por exemplo, a não sujeição ao uso capião.
Porém, isso depende da atividade que essa fundação pública de direito privado está exercendo e da destinação que esse bem está tendo com relação à atividade. Não é qualquer bem dessa pessoa jurídica que vai ser afetado. São os bens específicos para a realização dessa atividade estatal, para a prestação desse serviço público. Algumas questões para finalizar. Primeira lei, concurso para agente de licitações e contratos, Prefeitura de Morro Agudo, em São Paulo. Entre as diversas entidades de administração pública indireta, aquela que tem por característica um patrimônio público personificado e criação autorizada por lei é a fundação. Aqui, se a gente fosse ler somente pela questão de criação autorizada por lei, também teríamos as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Porque as autarquias, por mais que sejam da administração indireta, são criadas por lei, não tem a criação autorizada por lei. Mas a questão do patrimônio público personificado remete diretamente às fundações. E aqui também é igual para as fundações privadas, porque você tem a figura do instituidor, muito relacionada com a criação. É um dos critérios para a criação ter essa figura da pessoa, né, que está criando a fundação. Aqui, por mais que seja uma fundação privada, eu lembro, não sei porque eu sempre lembro da Fundação Roberto Marinho, que fica ligada à pessoa Roberto Marinho, então é um patrimônio público personificado nesse nome que criou ela e tudo mais, tá? Então fica fácil, fundação tem um patrimônio público personificado, é correto dizer isso. Mas não confundam, tá? Com a privada com a direito público privado. Acho que tá até meio repetitivo, falei umas 30 vezes isso já. Prefeitura de Aroeiras, Paraíba, agente administrativo. No que se refere às fundações públicas, assinale as afirmativas abaixo. Fundação pública trata-se de personificação de patrimônio, até que igual pelo que a gente já falou, com determinada finalidade, logicamente social e de cunho econômico. Não tem fim lucrativo, tá? Até porque seria injusto ela ter aquela imunidade tributária e algumas prerrogativas se ela fosse ter um fim lucrativo. É injusto com a própria essência da fundação, que tem que atingir fins sociais. Assertiva 2. Para a criação regular de uma fundação, o instituidor fará por escritura pública ou testamento. Aqui ele está falando da fundação essencialmente privada, não é a fundação pública de direito privado. Daí o artigo 62 do Código Civil que traz essa regrinha. Se o instituidor for um particular, o qual realize destaque de seu patrimônio para a criação de entidade, essa fundação será privada, certo? E nesse caso, submete-se às normas de direito civil integralmente, não fazendo parte do direito administrativo. Novamente, fez referência às fundações privadas, e ele usa o termo aqui, integralmente, que é a diferença com relação ao regime jurídico sujeito das fundações públicas de direito privado, que é entendimento da doutrina e o que ela é, né? Que é um regime híbrido, porque por mais que ela receba uma grande incidência das normas de direito privado, ela também recebe alguma certa incidência de normas de direito público, porque ela está conexa com o ente público que a criou. Então tem essa diferença para as fundações privadas. 4. As fundações públicas de direito público são entidades que submetem a regime integralmente público, correto? Essa fundação será privada, se valendo de todas as prerrogativas estatais, correto? E, consequentemente, se submetendo a todas as restrições decorrentes da indisponibilidade do interesse público. Certíssimo. A fundação pública de direito público é espécie, né, do gênero das autarquias, então vai se submeter a todas aquelas questões que a gente já disse no vídeo de autarquias. As fundações públicas e a questão do regime jurídico de direito público, dos servidores, o foro, responsabilidade, eu não estou colocando isso nos vídeos da administração direta, indireta e das pessoas jurídicas da administração indireta, porque eu acho que são questões que podem ser tratadas à parte, que é mais fácil para compreensão. Por isso que eu não estou entrando nesse mérito, tá? Não é porque eu não sei que eles existem. E assim, as fundações públicas de direito público gozam de prazos dilatados para manifestação de juízo. Correto? É uma das prerrogativas que elas possuem no âmbito processual. E é isso. Finalizamos a aula de fundações, espero que tenham gostado. Na próxima aula a gente vai ver das estatais, empresas públicas, sociedade de economia mista. Tamo junto e até a próxima. Valeu!